Esta é a aula 19 do CCVV, curso de cálculo em várias variáveis. Na aula de hoje nós vamos estudar curvatura de uma curva vetorial. Eu sou o professor Carlos Ropelato, bem-vindos ao meu canal. Antes de nós começarmos com curvatura, vejamos alguns conceitos. Parametrização suave. Dado o intervalo I, uma parametrização R de t é dita suave, nesse intervalo se a derivada R' de t for contínua. E além disso, ela tem que ser diferente de zero. Curva suave. Uma curva é dita suave se tiver uma parametrização suave. Então, para uma curva ser suave, ela não deve ter quebras abruptas ou cúspides. Isto é, quando o seu vetor tangente gira, ele o faz continuamente. Uma curva suave C, definida por uma função vetorial R, tem vetor tangente unitário, T maiúsculo de T, igual a, o vetor tangente T de T, ele é igual a 1 sobre o módulo da derivada R' de T, escalar R' de T, o qual indica a direção da curva. Então vejamos a figura ao lado. Então aqui na figura 1, nós podemos observar que a mudança do vetor tangente unitário, ela ocorre muito devagar quando a curva C é razoavelmente reta. Então podemos ver aqui alguns pontos aqui da curva, onde que ela é praticamente reta, que a direção do vetor tangente unitário ele muda bem devagar. Aqui nesse ponto, aqui também, aqui também. E o vetor tangente unitário muda de direção rapidamente quando C dobra ou retorce acentuadamente. Vejamos aqui nessa posição. Aqui a curva ela está mudando, ó. Está fazendo esse movimento aqui, a curva. E aqui o vetor de direção tem essa direção. Ele estava com essa direção e aqui ele já mudou rapidamente aqui a direção dele. Aqui também aconteceu a mesma coisa. Ele está aqui, ele mudou rapidamente. Aqui também, ele mudou rapidamente de direção. Isso ocorre aqui quando ela dobra, né? Ou ela retorce acentuadamente. Então vamos ver agora o que é curvatura. Nós vimos na figura 1 o que ocorre com a mudança de direção do vetor unitário T em vários pontos da curva. Agora vamos ver o que é a curvatura de uma curva C. A curvatura de C em um dado ponto é a medida de quão rapidamente a curva muda de direção no ponto. Especificamente, definimos a curvatura como o módulo da taxa de variação do vetor tangente unitário com relação ao comprimento do arco. Nós utilizamos o comprimento do arco, pois assim a curvatura independe da parametrização. Como o vetor tangente unitário tem comprimento constante, apenas variações na direção contribuem com a taxa de variação de t. Vamos ver a definição de curvatura. Definição 1. A curvatura de uma curva ela é igual kappa, letra minúscula grega aqui, kappa, igual a o módulo da derivada do vetor unitário t em relação a s. Essa é a nossa função comprimento de arco, onde o t é o vetor tangente unitário. A curvatura ela é mais simples de calcular se expressa em termos do parâmetro t, em vez de nós usarmos a função vetorial s ali, comprimento de arco. Então, usando a regra da cadeia, podemos escrever derivada do vetor tangente unitário em relação ao parâmetro t, ele é igual a derivada do vetor tangente unitário em relação a s, que multiplica a derivada de s em relação ao parâmetro t. E a nossa curvatura kappa ele é igual ao módulo, né, de dt ds, que pode ser escrito como sendo o módulo da divisão entre dt, derivada do vetor tangente unitário em relação ao parâmetro t, dividido pela derivada de s em relação ao parâmetro t. Mas essa expressão aqui, olha, ela é igual ao módulo da R' de t. Então, podemos substituir esse denominador aqui pelo módulo da R' de t, e o numerador aqui, ele nada mais é do que a derivada do vetor tangente unitário em relação ao parâmetro t. Tá? Então, t' de t. Logo, a curvatura nós podemos utilizar essa formulazinha aqui, que eu vou chamar de fórmula 2.
é mais fácil a gente calcular ela usando o parâmetro t, ao invés de usar a função comprimento de ar. Então vejamos esse problema bem típico lá dos livros de cálculo. Exemplo 1. Mostre que a curvatura de um círculo de raio A é 1 sobre A. Então, solução. Vamos considerar o círculo com centro da origem e parametrizado por R de t igual a cosseno de ti mais A que multiplica seno de tj. Nós vimos anteriormente que a curvatura ela é dada por essa fórmula. K é igual a do derivado do vetor tangente unitária em relação a t, dividido pela derivada da função vetorial R' de t. E nós também vimos que o vetor tangente unitário ele é igual a 1 sobre o modo R' de t, escalar R' de t. Então, o primeiro passo é derivarmos a função R de t, encontrar a R' de t. Então, R' de t ele é igual a derivada do A que multiplica o cosseno de t, o A é uma constante, então passamos a constante para frente. Derivada do cosseno de t é menos seno de t. Vou colocar o menos aqui na frente, menos seno de t, que multiplica o vetor i. Mais, passando o A para frente, que é a constante, derivada do seno é o cosseno. Então, cosseno de t é j. Então, nós precisamos do modo. Então, vamos calcular o modo da derivada. Então, o modo de R' de t, ele é igual a raiz quadrada da soma, né, dos quadrados das componentes. Primeiro componente A, seno de t. E a segunda componente A, cosseno de t. Então, isso daqui vai ficar igual a R' de t, raiz quadrada de A que multiplica seno de t ao quadrado, então vai ficar A ao quadrado que multiplica seno ao quadrado de t, mais A que multiplica cosseno de t ao quadrado, vai ficar A ao quadrado cosseno ao quadrado de t. E colocando A ao quadrado em evidência, nós vamos ficar com A ao quadrado, que multiplica tudo isso dividido por A ao quadrado, vai sobrar seno ao quadrado de t. Mas aqui vai sobrar cosseno ao quadrado de t. E essa expressão aqui nós já vimos anteriormente, que essa é a identidade trigonométrica fundamental, que vale 1. Então isso daqui vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado, então vai ser igual a. Portanto, o módulo de R' de t é igual a. Agora nós precisamos encontrar o vetor tangente unitário. Então, quem é o vetor tangente unitário? De t. Ele é igual a 1 sobre o módulo R' de t, que é a escalar o vetor R' de t. R' de t é esse vetor aqui. Então, isso aqui vai multiplicar quem? Menos A seno de ti mais A cosseno de tj. Logo, nosso vetor tangente unitário vai ser igual a... Esse daqui vai cancelar o A aqui, então vai ficar com menos seno de ti mais cosseno de tj. Esse é o nosso vetor tangente unitário. Então, nós já temos aqui, nós precisamos calcular a derivada desse vetor tangente unitário. T' de t vai ser igual a derivada do seno é o cosseno, então menos o cosseno de t. Mais a derivada do cosseno, já vimos que é menos o seno, então aqui menos o seno de t, j. E nós precisamos também do módulo desse vetor tangente unitário. Então, vamos calcular o módulo do vetor tangente unitário aqui do lado. O módulo dele é a raiz quadrada de quem?
de menos cosseno de t ao quadrado mais menos seno de t ao quadrado. Logo, o módulo desse vetor tangente unitário, derivada dele, vai ser igual a quem? Menos cosseno ao quadrado de t ao quadrado é cosseno ao quadrado de t, mais menos seno ao quadrado de t é seno ao quadrado de t. Isso daqui vai dar igual a 1. Então, vamos mostrar que essa curvatura aqui dá 1 sobre A, correto? Então, quem é a curvatura? A curvatura é kappa igual o módulo do vetor tangente unitário, derivada dele é 1. 1 sobre o modo R' de t. O modo R' de t é igual a A. É igual a A. Então, como nós queríamos mostrar, realmente o círculo que tem um raio de A, a curvatura dele é 1 sobre A. Nós podemos observar aqui, olha, que quanto menor for o raio do círculo, menor for esse número aqui, maior vai ser a curvatura. E quanto maior for o raio, ou seja, círculos com raios maiores, menor vai ser a curvatura. Nós também podemos observar que a curvatura de uma reta é igual a zero, pois o vetor tangente unitário ele é constante. Vejamos agora a curvatura de uma curva dada pela função vetorial R. Para calcularmos a curvatura, podemos utilizar a fórmula 2 em qualquer caso. Porém, em geral, é mais conveniente aplicar a fórmula dada pelo seguinte teorema. Teorema: a curvatura de uma curva dada pela função vetorial R, ela é igual a kappa, que é igual a o produto vetorial do módulo de R' de t por R duas linhas de t, dividido pelo módulo da R' de t elevado ao cubo. Então vamos ver agora um exemplo. Determine a curvatura da cúbica retorcida R de t, que é igual a o vetor, né, cujas coordenadas são t ao quadrado e t ao cubo, em um ponto genérico e em 0, 0, 0, ou seja, na origem. A R de t ela pode ser escrita como sendo ti mais t ao quadrado j mais t ao cubo k. Derivar essa função, derivar cada uma dessas componentes, o t ao quadrado e t ao cubo. Então vamos ficar com R' de t. Derivada de t é 1, 1i, mais derivada de t ao quadrado é 2t, j, e a derivada de t ao cubo é 3t ao quadrado, k. Podemos escrever isso daqui na forma de vetor, 1, 2t e 3t ao quadrado. Derivada segunda, derivada primeira novamente. Derivada primeira. Então, R duas linhas de t. Derivada de 1 é 0. Vou colocar aqui 0i. Derivada de 2t é 2, 2j. E a derivada de 3t ao quadrado é 3 vezes 2, 6t, k. Na forma de vetor, 0, 2 e 6t. Próximo passo é calcularmos esse produto vetorial. Como é que nós fazemos para calcular esse produto vetorial? Então, R' de t, vetorial com R duas linhas de t, ele é igual a... Nós usamos aquele determinante simbólico lá da geometria analítica. Um determinante de ordem 3, cuja primeira linha são os vetores da base canônica, o vetor i, j e k. E na segunda linha nós colocamos esse vetor aqui, as coordenadas dele. 1, 2t, 2t, 3t ao quadrado. E na terceira linha, o vetor é R duas linhas de t. Então esse vetor 0, 2, 6t. 6t. E como é que nós procedemos? Vejamos. Aqui eu tenho um determinante simbólico. Então, nós eliminamos a primeira linha, sempre vamos eliminar a primeira linha desse determinante. E agora, como eu quero calcular a primeira coordenada do nosso vetor, desse vetor aqui, primeiro eu vou tirar essa barrinha daqui, vou calcular primeiro o vetor, depois nós calculamos o módulo. Então, vou calcular o vetor, para depois calcular o módulo dele.
Então eu elimino a primeira linha sempre, agora eu quero calcular a primeira coordenada, então eu vou eliminar a primeira coluna aqui, ó. Então eu vou ficar com esse determinante aqui, ó. Então eu vou calcular o determinante de ordem 2 por 2, 2t, 3t ao quadrado, e aqui 2 e 6t. Aí eu calculo esse determinante de ordem 2 aqui, ó. Então isso daqui vai ser igual a, então 2 vezes 6, 12, t vezes t, t ao quadrado. Menos 2 vezes 3, 6, t ao quadrado. Então aqui eu vou ficar 12t ao quadrado menos 6t ao quadrado, vai dar 6t ao quadrado. Agora vamos calcular a segunda coordenada dele. 6t ao quadrado e. Tá? Então essa é a primeira coordenada. Ok? Ó. A segunda coordenada dele, eu elimino a primeira linha e a segunda coluna. E 0 e 6t. E vamos calcular. Lembrando que o sinal desse determinante aqui vai ser trocado. Então, vamos colocar o sinalzinho de menos aqui, ó. Menos 1 vezes 6t, 6t. Menos a forma determinante. 0 vezes 3t ao quadrado, 0. Então, esse daqui vai ser igual a menos 6t menos 0, 6t menos 6t, j. E a terceira componente, eu elimino a terceira coluna e fico com apenas essa parte aqui. Então, 1, 2t e 0 e 2. E multiplicamos. 1 vezes 2, 2, menos 0 vezes 2t, 0. Então, isso daqui é igual a 2, então 2k. Logo, esse vetor aqui vai ser igual a quem? 6t, 6t, esse vetor, né? Então, vamos colocar aqui, ó. R, linha de t vetorial com R, duas linhas de t, ele vai ser igual a 6t ao quadrado i menos 6tj mais 2k. Agora precisamos calcular o módulo dele, certo? Então vamos fazer aquilo lá. Então, para nós calcularmos a nossa curvatura, usamos esta forma. Então, vamos calcular o módulo desse vetor aqui, que é o produto vetorial do R' de t com R duas linhas de t. Vamos aplicar uma propriedade lá da geometria analítica para calcular o módulo de um vetor da seguinte maneira. Observe que as coordenadas do vetor aqui são todas múltiplos de 2. Então, nós podemos colocar o 2 em evidência e calcular, usar a propriedade, o módulo do vetor, né? Aquela propriedade que diz lá. O módulo de uma constante que multiplica um vetor, ele é igual ao módulo da constante que multiplica o módulo do vetor. Então aqui a constante vai ser o 2 aqui, colocando o 2 em evidência, módulo de 2. 6t ao quadrado dividido por 2 dá 3t ao quadrado e menos 3tj mais 1k. Fica mais simples. Então o módulo de 2 é 2. E o módulo desse vetor aqui, ele é a raiz quadrada de 3t ao quadrado elevado ao quadrado menos o mais menos 3t elevado ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Logo, o módulo desse vetor vai ser igual a quem? 2 raiz quadrada de 3t ao quadrado vai dar 9t elevado à quarta potência mais menos 3t elevado ao quadrado vai dar 9t ao quadrado, 1 ao quadrado, 1. Então aqui nós temos esse vetor aqui. Então vamos já substituir aqui em cima. 2 raiz quadrada de 9t à quarta mais 9t ao quadrado mais 1. Tudo isso dividido por o módulo da R' de t ao cubo. A R' de t, nós calculamos aqui, é esse vetor aqui, ó. Então, vamos calcular aqui.
o módulo da R' de t é igual a raiz quadrada de quem? De 1, 2t e 3t ao quadrado. Então, 1 ao quadrado mais 2t ao quadrado, 2t ao quadrado mais 3t ao quadrado elevado ao quadrado. Isso daqui vai ser igual a 1 ao quadrado, 1, mais 2 ao quadrado, 4t ao quadrado, mais 3 ao quadrado, 9t ao quadrado, dá t a quarta. Então vamos substituir aqui, vai ficar com a raiz quadrada de 1 mais 4t ao quadrado, mais 9t a quarta, tudo isso elevado ao cubo. Que podemos também simplificar escrevendo a forma de expoente fracionário. Aqui é 2, então vai ficar assim, 2 raiz quadrada de 9t a quarta, mais 9t ao quadrado, mais 1. Tudo isso dividido por 1 mais 4t ao quadrado, mais 9t a quarta, elevado a 3 meios. Bem, esse daqui seria num ponto genérico. E agora no ponto 000. No ponto 000, o t, que é a primeira coordenada, vale 0. Então, t igual a 0, nosso capa, né? A curvatura nossa vai ser igual a quem? 2, que multiplica a raiz quadrada de 9, que multiplica 0 à quarta, mais 9, que multiplica 0 ao quadrado, mais 1. Tudo isso dividido por 1 mais 4 vezes 0 ao quadrado, mais 9 vezes 0 à quarta, elevado a 3 meios. Vamos cá. A curvatura nossa vai ser aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 1 raiz quadrada de 1 vezes 2 dá 2. E aqui embaixo dá 0, 0 e 1 elevado a 3 meios dá 1. Então, a curvatura vai ser igual a 2. Aqui num ponto genérico e no ponto onde o t é igual a 0. K vale 2. Agora vejamos uma situação onde nós temos que calcular a curvatura de uma curva onde o y é igual a f de x. Vejamos agora uma curva plana dada pela equação y igual a f de x. E tomando x como parâmetro, podemos escrever r de x igual a xi mais f de xj. Teremos que r' de x é derivada de x é 1, e a derivada de f de x é f' de x. Então 1i mais f' de xj. E a derivada segunda, r2' de x, derivada de 1 é 0, derivada de f' é f2' de xj. Da geometria analítica, nós temos que o produto vetorial do vetor i pelo vetor j é igual ao vetor k. E o produto vetorial do vetor j por ele mesmo é igual ao vetor nulo. Então, portanto, produto vetorial de r' de x com r2' de x vai ser igual a f2' de xk. E o mod de r' de x ele é igual a raiz quadrada de 1 mais f' de x elevado ao quadrado. Dessa maneira, o teorema anterior, acabamos de ver, ele fornecerá kappa, que é a curvatura, em função de x, ele é igual a o módulo da f2' de x dividido por, entre colchetes aqui, 1 mais f' de x elevado ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. O teorema anterior é esse teorema aqui, ó. A curvatura kappa, em função do parâmetro t, ele é igual o módulo do produto vetorial de r' de x por r2' de x, de r' de t por r2' de t, dividido pelo módulo de r' de t elevado ao cubo. Então, trocando aqui esses valores aqui que nós acabamos de encontrar, teremos a curvatura dada em função do parâmetro x. Vejamos agora o exemplo 3.
Encontre a curvatura da parábola y igual a x ao quadrado nos pontos n, coordenada 0, 0, n, coordenada 1 e 1, e p, coordenada 2 e 4. Primeiro passo, então vamos calcular usando essa fórmula aqui. Temos que calcular a derivada segunda e a derivada primeira da nossa curva, que é a parábola. Então aqui está usando a notação y ao invés de f de x. Então vamos fazer assim. Então a derivada de y, que é x ao quadrado, então a derivada de x ao quadrado é 2x, tudo em função do parâmetro x. Derivada segunda, y duas linhas, derivada de 2x é 2. Precisamos também do módulo de derivada segunda. Então, qual que é o módulo de y duas linhas? Isso é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é igual a 2. Então, nós já temos esses valores, agora vamos calcular a curvatura k em função do x. K de x é igual a módulo de y duas linhas dividido por, entre colchetes, 1 mais y' elevado ao quadrado elevado a 3 K em função do x vai ser igual a quem? O módulo da derivada segunda é 2. Tudo isso dividido por, entre colchetes, 1 mais, derivada primeira, 2x elevado ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado. Tudo isso elevado aqui, ó, o denominador aqui elevado a 3 vezes. Então aqui nós temos o parâmetro, ou nós temos o k em função do parâmetro x. Então esse daqui é num ponto qualquer. Agora ele quer no ponto de coordenada 0 e 0. Então o x aqui é 0. Então vamos trocar o x ali por 0 e vamos fazer as contas aqui, vamos ver quanto é que vai dar. Então no ponto n, m, de coordenada 0, 0, x igual a 0, então nós vamos ter aqui o k de 0, k de 0 vai ser igual a 2 dividido por 1 mais 4 vezes 0 ao quadrado elevado a 3 vezes. 4 vezes 0 ao quadrado, 0 vezes 4, 0 mais 1. Então aqui é 1 elevado a 3 meses é 1. Então aqui vai dar 2. Então k de 2, de 0, né? K de 0, x0, vai ser igual a 2. Agora calcular aqui o k de, no ponto n. Coordenadas 1 e 1. Então x aqui é 1. K de 1 vai ser igual a 2 dividido por 1 mais 4 vezes 1 elevado ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Então, k de 1 vai ser igual a 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 4, 4, mais 1, 5. Então, aqui eu vou ter 2 dividido por 5 elevado a 3 meios. Isso é aproximadamente, vou colocar aqui, 0,18. Agora vamos trocar o k por, aqui no ponto P. X agora vale 2. Por certo, nós estamos aumentando o x. 0, 1, 2. Então, k de 2, aqui no ponto N. Aqui é no ponto N, né? 1 e 1. E aqui é no ponto P, 2 e 4. Então, eu vou ficar com 2 dividido por 1 mais 4 vezes 2 ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Então, k de 2 vai ser igual a 2 dividido por 2 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. 17 elevado a 3 meios. Isso é aproximadamente 0,03. Então, observe que à medida que nós vamos aumentando o valor de x, 0, 1, 2, o que acontece com esse denominador aqui? Ó? O denominador vai aumentando, certo?
ele vai aumentando e o 2 dividido, o numerador é constante, 2. E eu fazendo essa divisão, observe aqui que a curvatura que está acontecendo com ela era 2, depois passou para 0,18, agora para 0,03. Então, à medida que nós vamos aumentando o valor de x, essa curvatura aí, ela vai diminuindo. Então, o que vai acontecer se eu for diminuindo também o valor de x? Se eu trocar o x aqui por um número negativo, o resultado que eu vou ter aqui, por exemplo, menos 1, vai dar o mesmo resultado desse daqui, ó. Porque eu vou ter o x elevado ao quadrado. Trocando por menos 2, vai ter o mesmo resultado desse daqui. Então, à medida que o x vai aumentando, tendendo ao infinito positivo, e à medida que o x vai tendendo ao infinito negativo, observe que a curvatura ela vai diminuindo. Então, ela vai tendendo a zero. Então, vamos escrever isso daqui que nós acabamos de concluir. Então, a curvatura kappa de x, ela tende a zero, o valor dela tende a zero, quando o x tende a mais ou menos infinito. Então, o x tendendo a mais ou menos infinito, a curvatura kappa ela vai tender a zero. Vamos ver o gráfico da nossa parábola lá no GeoGebra e também vamos ver o gráfico da curvatura também lá no GeoGebra e vamos comparar o que está acontecendo quando o x está tendendo a infinito positivo e infinito negativo e vamos observar o que acontece com a curvatura. Então vamos lá para o GeoGebra. Eu estou aqui com a janela do software GeoGebra aberta. No campo de entrada vamos entrar com as nossas funções. Função f de x, que é a nossa parábola, x ao quadrado. Dou Enter. Ele já mostrou aqui o gráfico da função, está em preto, vou mudar aqui para laranja. Aqui na janela de álgebra tem a expressão, agora vamos entrar com a nossa função kappa de x, que é a curvatura. Então aqui no campo de entrada, do lado direito, tem um íconezinho, uma letra grega alfa. Vou dar um clique nele, vão aparecer várias opções. A primeira linha, a penúltima letra é o kappa. Vou escolher ele, cliquei. Aqui no campo de entrada no começo já dá a opção kappa de x, ele é igual a 2 dividido por, entre parênteses, no denominador, 1 mais 4x elevado ao quadrado. Tudo isso daqui elevado a 3 meios. 3 dividido por 2. Dou Enter. Ele já construiu aqui o gráfico da nossa função kappa. Vou mudar a cor dela. Vou clicar aqui. Vou mudar a cor aqui para um azul. Então aqui ele está em azul. Bem, vamos observar o que acontece com a função nossa, a kappa de x, que representa a curvatura, quando o x tende a infinito positivo e quando o x tende a infinito negativo. Então, observando o gráfico aqui, quando o x está tendendo a menos infinito, à esquerda aqui, ó, observe a função kappa, o gráfico da função kappa, ele está tendendo a zero. À direita também acontece a mesma coisa. Parece que ele está sobre o x, mas na realidade ele está tangenciando o eixo x. E quando o x é igual a zero, ele é igual a 2. Então, a curvatura é igual a 2. Então, vamos mexer aqui no zoom. Mexendo no botão de rolagem, ele vai afastando, né? Observe que o eixo x, os valores vão diminuindo à esquerda e vão aumentando à direita, só. Então, observando que quando o x está tendendo a menos infinito ou mais infinito, o gráfico está tangenciando o x. Agora vamos restaurar a visualização, dando um clique aqui nesse íconezinho que é uma casinha. Voltando agora aqui, vamos aproximar mais aqui da origem, dando um zoom. Então, podemos concluir que quando o x tende a infinito positivo ou infinito negativo, a curvatura tende a zero. Bem, dessa forma encerramos essa aula. E você que ainda não está inscrito no canal, aproveite, faça a sua inscrição, deixe seus comentários, dê aquele joinha, compartilhe o vídeo e nos vemos na próxima aula. Um abraço do professor Carlos Copelato.